Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de gestão do tempo e produtividade. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta comentar aqui embaixo ou entrar em contato comigo que eu estarei respondendo. Então, desejo um bom curso a vocês, então vamos lá. O nosso primeiro tópico é conceito de tempo. Para a gente entender sobre gestão de tempo, nós precisamos entender o conceito de tempo. E agora nós temos dois conceitos de tempo. O tempo físico, onde o tempo é sempre o mesmo, e temos o tempo social, que é como percebemos e nos comportamos em relação ao tempo. O que seria o tempo físico? O tempo físico é o tempo que não dá para a gente mudar. Por exemplo, eu tenho 24 horas e você tem 24 horas. Independente de qualquer coisa, a gente não pode mudar. Eu tenho 365 dias no ano e você também. Isso não dá para a gente mudar. Isso seria o tempo físico. Agora nós temos o tempo social. O que seria o tempo social? Como percebemos e nos comportamos em relação ao tempo, ou seja, como eu me comporto diante dessas 24 horas, como eu percebo e me comporto diante dessas 24 horas e desses 365 dias que eu tenho no ano. Isso seria o tempo social, que é o enfoque do nosso curso, porque é onde se encaixa a gestão de tempo. Agora vamos entrar no segundo tópico, que é gestão de tempo e produtividade. O que é gestão de tempo? Gestão de tempo é saber você utilizar melhor o tempo para cumprir as suas tarefas profissionais ou pessoais, alcançando a sua melhor performance. Quem administra o tempo aumenta a sua produtividade consequentemente. Aí você me fala, Guilherme, o que é produtividade? Produtividade é tudo que está relacionado ao resultado, ou seja, a produtividade é a capacidade de entregar os resultados e objetivos. Qual é a relação de gestão de tempo e produtividade? Eu trouxe aqui para vocês um dado para vocês saberem essa relação. Nesse dado a gente pode ver que são a média de horas trabalhadas por países por ano. Nosso enfoque vai ser o Brasil e a Alemanha. Os brasileiros precisam trabalhar em média 2.023 horas por ano, enquanto os alemães precisam de 1.397 horas por ano. O que isso quer dizer? Que os brasileiros precisam de maior tempo para alcançar a sua maior produtividade, enquanto os alemães alcançam sua produtividade dentro de um menor tempo. Isso está muito ligado à gestão do tempo e produtividade. Conseguiu entender? Vamos para o próximo passo. Faça uma reflexão aí na sua casa. Busque duas pessoas que são referência para você, tanto pessoal quanto profissional. Agora, quantas horas eles precisaram para atingir os seus objetivos? Eles precisaram de 24 horas. As mesmas 24 horas que eu tenho e que você tem, eles tiveram. E não há nada mais democrático no mundo do que o tempo. As 24 horas, para mim e para você, são para todos. Não tem como ninguém alterar isso. Agora eu trouxe outra frase que tem muito a ver com o nosso curso, que diz: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Isso é verdade. Por quê? Porque tem muita gente que não sabe onde está errando e não sabe onde está errando e acaba sendo frustrado por causa disso. Talvez o que você esteja errando é que você está sempre fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes. Agora vamos conversar sobre mitos sobre a gestão do tempo. Existem muitos mitos sobre isso. Vamos para o primeiro. Quem administra o tempo se torna escravo dele. Isso é claramente uma alternativa falsa. Por que isso é uma alternativa falsa? Porque é pelo contrário. Quem administra o tempo se torna senhor dele. Você consegue mais utilizar o tempo, mais usufruir do tempo, mais, como eu posso dizer, mais administrar o tempo, entendeu? Mais aproveitar o tempo. Vamos para a segunda. Só se trabalha melhor ou se produz mais sob pressão. Isso é uma alternativa falsa. Por quê? Quando você está sob pressão, você acaba fazendo as coisas de qualquer jeito, ou até mesmo rápido, esquecendo de vários detalhes, o que vai te trazer vários prejuízos. Ou seja, não se trabalha melhor sob pressão. Pelo contrário, se você fizer todo o seu trabalho dentro do determinado correto, você só tende a ganhar com elogios e etc. E esse é um mito criado para racionalizar a preguiça, a indecisão, a tendência à procrastinação. Vamos para o terceiro. Administrar o tempo só serve apenas para a vida profissional. Isso é claramente uma alternativa falsa. Por quê? Administrar o tempo serve para ambas, tanto para a sua vida pessoal quanto profissional. Não adianta nada você administrar o seu tempo da sua vida profissional e ter uma boa quantidade de tempo e a sua vida pessoal não ser de acordo. Então é uma alternativa falsa. Ter tempo é questão de querer ter tempo. Isso é uma verdade, de certo modo. Por quê? Quando você quer ter tempo, você arranja tempo para fazer tudo. Quando você acorda inspirado, você faz tudo. Você faz todas as suas tarefas de casa, trabalhos, etc. Mas só que o problema é que não é todo dia que você acorda assim. Ou seja,
Vai ter dia que você vai produzir muito e dia que você vai produzir mais. A gestão do tempo entra justamente por causa disso, onde você vai ter esse equilíbrio. Gestão do tempo. O que fazer? Primeiro, você tem que entender que o problema não é a falta de tempo, mas sim como a maneira como utilizamos o tempo. As atitudes que temos durante o nosso tempo pode prejudicar o nosso desempenho. Atitudes positivas levam à utilização racional do tempo. Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Pega o caderno e o lápis e escreva aí 3 coisas no seu caderno que atrapalham no seu dia a dia, que te atrapalham na sua gestão de tempo e na sua produção diária. Pode escrever aí no seu caderno que eu vou te esperar. Se for necessário, pode dar pause no vídeo. E eu aposto que essas 3 coisas são de origem comportamental, ou seja, você pode dar o direcionamento correto para essas coisas, você pode administrar essas coisas que prejudicam o seu dia e a sua produtividade. Para ter uma boa gestão de tempo, é necessário esses 4 itens. Entender como você organiza o seu tempo hoje, conhecer o tipo de problemas que confrontamos, identificar as fontes desse problema e definir um método de utilização do tempo. Eu vou explicar agora detalhadamente cada item disso, então você pode ir anotando tudo no seu caderno para que você consiga fazer uma boa gestão de tempo. Primeiro, vamos organizar o seu tempo. Você tem que estabelecer prioridades. Crie uma lista de tarefas que você necessita realizar, sejam elas corriqueiras ou não. Por exemplo, eu tenho uma prioridade de acordar e arrumar minha cama, arrumar minha casa, lavar a louça e estudar, trabalhar. Essas são minhas prioridades, ou seja, elas têm que ser prioridades no meu dia a dia para que eu possa realizar no meu dia a dia. Ordene elas por prioridades, sistema ABC, ou seja, A mais importante, B a segunda mais importante e C a terceira mais importante e assim vai se você tiver mais prioridades. E o que você tem que fazer? Você tem que, logo ao acordar, já utilizar do sistema A e você já realizar essa atividade, se possível. Vamos agora para outro tópico sobre organizando o tempo. Defina objetivos. Quando se tem uma meta bem definida, fica mais fácil estabelecer estratégia e alcançar o sucesso sem perder tempo. Então, objetivos vai entrar também muito no seu dia. Tem muita gente que acaba não tendo um objetivo para ela si própria, mas você tem que ter um objetivo diário, semanal ou até mensal. O objetivo diário vai ser, por exemplo, eu quero estudar para passar numa federal, então eu vou colocar um objetivo. Meu objetivo de todo o meu dia é estudar 1 hora por dia. Meu objetivo é aprender tal matéria, então eu vou estudar uma hora sobre aquela matéria. Isso que seria um objetivo na sua gestão de tempo. Não é uma prioridade, mas é um objetivo que você quer alcançar. Eu tenho o objetivo de começar a ler livro, então eu vou criar um objetivo agora na minha gestão de tempo, onde eu vou ter que ler 20 páginas por dia. Isso seria um objetivo na sua gestão de tempo. É muito importante, pessoal, que você tenha um objetivo e prioridades, porque assim você vai ter um discernimento na sua gestão do tempo. Então vamos para a próxima. Conhecer os tipos de problemas que enfrentamos. Essa parte vai ser uma parte relativa, ou seja, apenas você vai poder dizer qual problema você enfrenta. Porém, eu fiz agora aqui um slide sobre ladrões do tempo. Isso aqui são os principais que acabam afetando a nossa produção diária, a nossa produtividade diária, e eu vou listar agora um por um. Falta de planejamento diário, ou seja, aquilo que eu acabei de falar, se você não tiver um planejamento diário, vai ser muito difícil você ter uma boa produtividade no seu dia. Desculpa, pessoal. Indisciplina, ou seja, se você não seguir à risca toda a sua gestão no seu dia, você não vai conseguir obter a sua produtividade, ou seja, você precisa ser bastante disciplinado a sua gestão de tempo. Em definição de objetivos, como eu já tinha listado anteriormente, você precisa ter um objetivo, porque senão você vai acabar perdendo tempo com coisas desnecessárias. Treinamento eficiente, como eu falei, você precisa ter um treinamento eficaz, que faça com que você faça aquilo, mas para isso precisa de disciplina e treinamento. Em definição de prioridades, como eu tinha falado
anteriormente, você precisa ter as prioridades para que você já acorde e realize essas prioridades para que você tenha tempo para fazer os seus objetivos e as coisas que vocês gostam. A má utilização de recursos disponíveis, celular, internet, e-mail, TV e etc. Eu até grifei essa porque eu acho que é um dos maiores ladrões do tempo. Você acaba entrando ali no Facebook e fala, vou ficar só 30 minutos. Quando vai ver, você acabou ficando 1 hora, ou até mesmo no YouTube. Você fala, vou ficar só 40 minutos aqui. Quando vai ver, acaba ficando muito tempo. Ou seja, isso é um grande ladrão do tempo. Tem que saber usar com moderação. Atrasos. Atraso também é um grande ladrão do tempo. Não saber dizer não. Isso também é um grande ladrão do tempo. Por quê? Porque se eu não sei dizer não, eu vou acabar gastando meu tempo mais com terceiros do que comigo mesmo. Ou seja, eu vou perder toda a minha produtividade para fazer a produtividade do outro. Ou seja, não saber dizer não. Desorganização pessoal. Ou seja, eu sou uma pessoa desorganizada. Isso vai te custar bastante. Por quê? Porque só para você se organizar, você vai perder muito tempo. Ou seja, você tem que ser o máximo de organizado possível. Até então, você fazendo essa gestão do tempo, definindo as suas prioridades e objetivos, você vai conseguir ter uma organização pessoal. Excesso de centralização de tarefas. Isso também é outro problema que tem bastante. Por quê? Porque eu fico apenas realizando apenas uma tarefa. Eu apenas fico concentrado, por exemplo, em arrumar meu quarto e não consigo sair daquilo. Isso é um excesso de centralização de tarefas. Arquivos de organizado também, como eu falei, uma organização pessoal. E excesso de material para ler. Relatórios, catálogos, e-mails, propostas comerciais e etc. Então, tente cortar o mínimo possível coisas desnecessárias que não vão te levar a algum sobre leitura. Ou seja, se for ler um livro, legal, não perca seu tempo lendo coisas desnecessárias, tá bom? Agora vamos para o terceiro. Como identificar as fontes desse problema? Como identificar essas fontes desse problema? Então é uma parte relativa, você que tem que saber. Você já identificou o erro no outro slide, agora você vai identificar as fontes desse sistema. Eu coloquei aqui, acabou perdendo muito tempo nas redes sociais, jogos e etc. Ou seja, a fonte desse problema é falta de planejamento. Por quê? Eu não tenho um planejamento para eu controlar esse horário que eu vou ter para mexer nas minhas redes sociais, jogos e etc. E também eu não uso consciente das redes sociais. Por quê? Porque eu não uso as redes sociais com moderação. Eu uso em excesso as redes sociais. Então essa parte que você também tem que fazer aqui na sua casa, que é uma parte relativa, identificar essas fontes desse problema. Agora, a 4 é definir um método de utilização do tempo. Essa parte você vai organizar as horas do seu dia a dia. Quanto vai saber, você já vai ter listado as coisas do seu dia a dia. E é nesse momento que você vai listar as horas. Eu vou fazer antes de tal hora, eu vou fazer as minhas prioridades. Depois eu mexo nas redes sociais, depois eu faço meus objetivos. É nessas horas onde você vai definir as horas para a sua gestão do tempo. Então essa parte também é uma parte bastante importante. Então tente distribuir adequadamente com o que você fosse fazer. Não adianta nada você colocar tudo para 1 hora, sendo que você não vai fazer. Ou seja, coloque nas horas onde você acha que você vai conseguir fazer mais, onde você tem maior produtividade. Agora eu vou falar para vocês uma ferramenta para auxiliar na sua organização. É esse Stacks. O aplicativo do nome aplicativo zetax.org, está disponível na Play Store e também na Apple Store. Então, se você quiser baixar, ele é muito simples. Basta você entrar lá e você vai adicionando as suas tarefas cotidianas que ele vai te avisando ao longo do tempo. Ele é muito produtivo, então eu aconselho a vocês todos a vocês baixarem. É muito legal e facilita bastante nesse processo de gestão do tempo. Mas afinal, como controlamos melhor o nosso tempo? Ao listar e visualizar o que tem que ser feito, torna-se possível melhor as demandas e cumprir horários e prazos com sucesso. Ou seja, agora que você já está anotado aí no seu caderno sobre o que te atrapalha e o que agora você quer definir como prioridades e objetivos, vai ficar muito mais fácil você ter uma gestão do tempo. Vai ficar muito mais fácil você agora administrar o seu tempo. Você vai listar tudo, vai adequar o horário para todos, então você vai cumprir os horários com mais sucesso se você colocar isso em prática, tá, pessoal? Então não adianta nada você escrever no papel e não colocar isso em prática. Coloca isso no papel e também coloca isso em prática. E essa foi o final da nossa primeira aula.
Eu agradeço a vocês que assistiram até aqui. Eu espero que vocês tenham adquirido bem o conhecimento que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham anotado aí no caderno, feito suas listas de prioridades. E eu espero vocês na próxima aula. Então, obrigado e tchau.